Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu jovem discípulo Timóteo, lá no capítulo de número 3, dos versículos 14 a 16. Acharam? Ok? Está escrito assim na Santa Palavra do Senhor. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar, feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos falar com Deus. Senhor, diante da tua santa presença, nós, o teu povo, exultamos de alegria. Alegres cânticos de louvor ao Senhor foram entoados nesse lugar. E nosso coração, juntamente com os nossos lábios, louvou ao Senhor. Todo o ato litúrgico do culto nos preparou para a sua palavra. A nossa oração é que o Senhor venha utilizar esse pequeno conjunto de texto bíblico, de escritura sagrada, de palavra do Senhor, que o Senhor venha utilizar esse pequeno conjunto para a glória do seu nome. E mais do que isso, nós também suplicamos ao Senhor que nós sejamos impactados por quem é a sua noiva. E neste ato de sermos surpreendidos, sacudidos, de sermos mexidos com a realidade do que é a igreja, nós saibamos de uma vez por todas qual é a nossa missão aqui na terra. Fale conosco, por misericórdia, por amor do teu nome, em nome do teu Filho amado. Fale conosco. Essa é a oração que nós fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém. A pergunta que nós devemos fazer inicialmente, ao olharmos para esse texto, é uma pergunta referente àquilo que eu e você compreendemos em relação à igreja. O que é a igreja? Qual a sua natureza? Qual o seu propósito? Qual é a missão da igreja? A igreja é formada por quem? Estes que formam a igreja e que a igreja é formada, têm que viver de qual forma? De que maneira? Tem que cumprir qual propósito? Essas são perguntas sinceras e elas deveriam ser feitas por todos nós. Nós nos afirmamos membros da igreja. E precisamos entender, então, o que vem a ser a igreja do Senhor. Alguém já disse em algum lugar que só existe uma coisa pior do que não saber o grego do Novo Testamento. É saber um pouco. E alguns que sabem um pouco, olham para a igreja e simplesmente dizem que a igreja é a organização daqueles que são chamados para fora. É bem verdade que em algum aspecto a igreja é formada por pessoas que se juntam para espalhar
e se espalham para juntar. Isso é verdade. Mas eu não posso resumir a igreja simplesmente com esta ideia de chamados para fora. Outros, inclusive, trocam o nome de igreja e colocam de comunidade. Como se a palavra comunidade fosse suficientemente grande para explicar a igreja. É bem verdade que a igreja é uma comunidade, mas também é verdade que a comunidade por si só não é uma igreja. O que é a igreja, então? A igreja não é meramente a sua liderança, a sua estrutura. A igreja é muito mais do que isso. O meu objetivo nessa noite é deixar um pouco mais claro, para você que já sabe o que é a igreja. Para você que tem algumas ideias, talvez o meu propósito seja clarificar essas ideias. E para você que ainda não entendeu o que é a igreja, o meu objetivo é apresentá-la como noiva gloriosa de Cristo, como aquela que é casa de Deus, que é casa da verdade. E essa apresentação da igreja não tem por objetivo apenas encher a sua mente de informações, mas te engajar na missão de Deus no mundo, realizada por meio da igreja, através de pessoas comuns, como eu e você. O texto que nós acabamos de ler, talvez seja o texto central desta primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo foi o discípulo preparado por Paulo, o pastor que haveria de suceder Paulo, aquele que continuaria o ministério tão produtivo, tão abrangente, tão contundente que foi o ministério de Paulo. Timóteo era o discípulo preparado pelo seu mestre. E isso é tão claro que a história da igreja nos afirma que neste momento aqui, Timóteo está assumindo o pastoreio da igreja de Éfeso. Igreja que Paulo plantou, você conhece a história, a igreja que Paulo chora junto com os presbíteros no momento da despedida. Essa igreja de Éfeso, plantada por Paulo, vai enfrentar na sua história uma série de problemas. Tanto é que o apóstolo João, escrevendo a sua revelação de Jesus Cristo às igrejas, vai dizer que a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. Essa era uma igreja que, apesar de ser extremamente estruturada, enfrentava desafios. E Paulo escreve essa carta com vistas a solucionar ou ajudar a Timóteo a resolver esses desafios. Versículo 14 ele diz: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus. A pergunta é: quais coisas Paulo escreveu? Alguns teólogos vão afirmar que essas coisas que Paulo escreveu são as coisas que antecedem esse nosso versículo de número 14. São as orientações à liderança, a orientação ao corpo gestor da igreja, ao seu conselho formado por presbíteros. Mas eu entendo que Paulo não está só escrevendo essas informações da liderança, mas a carta toda é a instrução que Timóteo deveria ter. A mensagem, então, da primeira carta de Paulo a Timóteo é exatamente ensinar o discípulo as coisas que ele precisa saber, as coisas que ele deve estar ciente para que ele mesmo tenha um procedimento coerente na casa de Deus. Paulo esperava vê-lo. Historicamente, há dúvidas se Paulo conseguiu ver Timóteo. Em Tito, parece-nos que temos uma menção que sim, mas não temos provas contundentes disso. Mas a carta era suficiente para instruir o jovem pastor de como ele mesmo deveria se relacionar com a igreja e como aqueles que seriam seus liderados deveriam proceder.
Esse procedimento correto na igreja, ele não é explicado simplesmente nas regras de comportamento. Paulo não está dizendo, olha, na igreja você não pode vir de bermuda, na igreja você não pode vir de camiseta regata, na igreja você não pode ter isso, não pode ter aquilo. Paulo não está interessado na baixa ética do evangelho. O que eu chamo de baixa ética? Aquelas coisas que são visíveis exteriormente, mas que não têm efeito no interior. Paulo não está interessado simplesmente em usos e costumes. Enquanto eu falo com vocês, eu me lembro, eu fui evangelista na Assembleia de Deus. E o meu falecido pastor, um homem de Deus, me viu certa feita sem gravata. E ele deu 2 passos assim na galeria, olhou para dentro, me viu, continuou e daqui a pouco ele deu ré assim. Fez um moonwalker o pastor, volta. E ele olha para mim e fala, obreiro, tudo bem, a paz do Senhor Jesus, amém. Onde está a gravata? Falei, pastor, está calor, está muito calor aqui embaixo. Eu estava num lugar de pouca ventilação. Ele falou, meu amado irmão, no inferno estará quente também. Usos e costumes. Paulo não está dizendo isso aqui. Ele não está falando, olha, o cabelo tem que ter esse corte, o cabelo tem que ter certo comprimento, as mulheres têm que vestir saia. Paulo não está muito interessado simplesmente naquilo que é exterior. O interesse de Paulo é explicar por que na igreja de Deus eu devo ter um procedimento reverente. Paulo não está interessado em dar a listinha pronta. Ele está mais interessado em explicar os motivos. E olha o que ele nos diz no capítulo de número 15. A igreja é a casa de Deus. Irmãos, isso aqui deve nos fazer estremecer a alma. Nós não estamos aqui na igreja presbiteriana meramente. E conforme instruídos pelo nosso pastor, no mês de outubro comemoramos a Reforma Protestante. Esta é uma igreja genuinamente reformada, uma igreja que surge desse movimento de retorno da Escritura, de proclamar o solas, somente a fé, que foi lida aqui por todos nós. Esta não é simplesmente uma igreja reformada, cuja origem já passa de 500 anos. Esta é uma das expressões visíveis do lugar da habitação de Deus. E por ser o lugar da habitação de Deus, por ser o lugar onde Deus resolveu fazer morada, por ser o lugar que Deus mesmo construiu para Ele habitar, o procedimento deve ser condizente com o anfitrião que nos recebe. Chegar na igreja de qualquer forma seria uma espécie de desrespeito àquele que tão bondosamente nos recepciona. Pense nisso um pouco, trazendo para a sua realidade doméstica. Imaginemos que eu vá na sua casa. E imaginemos que eu vá na sua casa, sente no seu lugar da mesa, ligue a sua televisão, abra a sua geladeira, coma a sua comida e faça do seu lar o meu lugar de prazer e de descanso. Você olharia para mim e se não falasse nada, certamente jamais me chamaria para voltar à sua casa. Agora você, que é mau, sabe como deve ser tratado no seu lar? Quanto mais Deus, que é perfeitamente bom, requer de nós certos tipos de comportamento neste lugar em que Ele quis chamar de lar. Paulo diz, a igreja é a casa de Deus. Ela tem
Deus como Senhor, ela possui o Senhor como chefe e anfitrião desta casa. Agora, Paulo vai explodir essa ideia. Ela não é meramente a casa de Deus, ela é a casa do Deus vivo. E por que Paulo vai tomar esse cuidado de demonstrar que ela é o lugar da habitação do Deus vivo? Bom, se Timóteo está em Éfeso, e Éfeso é a morada da grande deusa Diana, Paulo está dizendo, a igreja não é lar ou habitação de deuses mortos como Diana dos Efésios. Não ouse fazer um comparativo meramente entre as duas coisas, pois lá Diana está morta, aqui nosso Deus está vivo e é fogo consumidor. Escreva essas coisas, diz Paulo a Timóteo, para que você fique ciente, para que você compreenda de forma cabal como você deve proceder nesse lugar, porque esse lugar é casa de Deus e o Deus que fez morada aqui está vivo. Então essa daqui é a primeira definição do que é a igreja. A igreja é a casa de Deus, a casa do Deus vivo. Não é meramente a igreja presbiteriana, não é a igreja reformada, mas acima disso tudo, é a morada visível da habitação provisória de Deus. Provisória, porque é bem verdade que na volta do Senhor Jesus, novo céu e nova terra será criado. E então Deus habitará conosco para sempre, e nós viveremos nele, e ele será o tabernáculo para toda a eternidade. Mas Paulo ainda diz duas outras coisas. Ele diz que a igreja, que é casa de Deus, que é casa do Deus vivo, também é coluna e baluarte da verdade. Irmãos, o pano de fundo aqui continua sendo a cidade de Éfeso. Conta-nos a história que o templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E esse templo era tão maravilhoso que ele era composto por 127 colunas. Colunas estas oferecidas por reis de diversos lugares. Reis que tributaram em mármore sua adoração e devoção a Diana, a deusa dos Efésios. Aquelas colunas, elas imperavam sobre a cidade. Nenhum visitante de Éfeso ou nenhum conhecedor do mundo antigo negligenciaria aquela visão daquele templo suntuoso. Paulo diz, Timóteo, saiba como proceder na casa de Deus, Deus vivo, não como Diana, e estas colunas da casa de Deus são muito mais importantes do que as colunas do templo pagão. Para que servem as colunas? Para sustentar a cobertura. Paulo diz, a igreja é coluna da verdade. A igreja é a sustentação da verdade. A igreja é exatamente o cofre forte da verdade. Mas Paulo não dirá apenas das colunas, ele falará do baluarte. E baluarte é a base, é o fundamento, é a estrutura que vai dar apoio para as colunas manterem a casa de pé. A igreja é um lugar de honra
de comportamento fiel, de comportamento diferenciado, porque ela é casa de Deus, casa do Deus vivo, e ela é ao mesmo tempo a base e a coluna que sustenta a verdade. Conta-nos a história que um dos imperadores romanos, vendo a quantidade de pessoas que frequentavam a igreja, chamou um dos líderes da igreja, um diácono, e solicitou a esse líder que todos os tesouros da igreja fossem depositados aos pés de César. Então, o diácono disse: tudo bem, traremos os tesouros da igreja. E então, no dia marcado, um cheiro forte invadiu o palácio do imperador. Um barulho ensurdecedor, uma turba se aproximava daquele local, e o imperador, não entendendo o que era aquela agitação e aquele cheiro forte, mandou chamar os seus auxiliares e perguntou: o que acontece? O que está acontecendo? Eis aí a igreja com seus tesouros, uma multidão de leprosos, de moribundos, de maltrapilhos, mas que tinham sido alcançados pela verdade, eram a exposição mais fidedigna do tesouro da igreja. Qual é o tesouro da igreja? O tesouro da igreja não é a sua conta bancária. O tesouro da igreja não são as suas instalações. O tesouro da igreja não está na sua longevidade. O tesouro da igreja está naquilo que ela faz e naquilo que ela propaga. Está na verdade. Comporte-se bem nesse lugar, porque esse lugar é a casa de Deus, é a casa do Deus vivo, e neste lugar a verdade está protegida e está sustentada. A igreja só pode ser igreja se ela se mantiver defensora e sustentadora da verdade. Irmãos, compreendam bem isso. A nossa confissão de fé de Westminster diz: existem igrejas mais fiéis, existem igrejas menos fiéis, e existe a sinagoga de Satanás. Qual seria a forma de identificar quando uma igreja é mais fiel, quando uma igreja é menos fiel, ou quando essa igreja já passou a ser sinagoga de Satanás? Uma outra confissão de fé histórica, a confissão de fé belga, vai nos dizer que a pregação do evangelho, a administração real dos sacramentos e o exercício da disciplina eclesiástica são as marcas da verdadeira igreja. E eu concordo com isso plenamente. A grande questão é: quando é que essa igreja começa a se desviar? Quando é que essa igreja deixa de cumprir o seu propósito de ser a casa de Deus, a casa do Deus vivo? Quando é que essa igreja começa a se perder da sua missão, da sua natureza e do seu propósito? Quando ela passa a relativizar a verdade, e quando ela passa a não mais se opor aos ataques que a verdade sofre. Eu tenho que lhe dizer que a igreja só continua igreja quando ela se posiciona a favor da verdade. Quando a igreja deixa de ser a sustentação da verdade, a base da verdade, quando a igreja negligencia a verdade, quando a igreja relativiza a verdade, quando a igreja ignora a verdade, quando a igreja começa a agir contrária à verdade, ela deixa de ser casa de Deus, deixa de ser habitação provisória escolhida pelo Deus vivo. E como é que a gente consegue enxergar isso? Um dos grandes exemplos do Antigo Testamento é o livro do profeta Malaquias. E talvez você conheça Malaquias apenas pelo mal utilizado Malaquias 3:10. Que diz Malaquias 3:10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênção sem igual.
A gente até decora o versículo. Mas Malaquias é só um exemplo de que essa igreja que abandonou a verdade, e é um exemplo tolo, é um exemplo de dinheiro. No livro de Malaquias, vários exemplos são dados. E o profeta vai pegar um exemplo que é dos piores, dos menores, que é dinheiro. Dinheiro é ridículo. E ele vai dizer, nem nessas coisas ridículas que é o dinheiro vocês são fiéis, quanto mais nas coisas mais elevadas. Então o exemplo do dinheiro é um exemplo para ilustrar a infidelidade. E o livro de Malaquias vai nos dizer que Deus não mora mais naquele lugar. E por que Deus abandonou o templo lá em Malaquias? Porque os homens passaram a negligenciar a verdade e relativizá-la. Por exemplo, não podemos ter casamento misto. Essa foi uma inquietação do livro. Pois nós não podemos colocar adoradores de Baal ao lado de adoradores de Yahvé. Nós vivemos tempos, amados irmãos, onde a verdade deixou de ser reconhecida. Onde verdades passaram a existir. Onde simplesmente você tem a sua, eu tenho a minha, e qualquer um de nós pode fazer o que quiser, desde que cada um tenha a sua verdade e viva bem com ela. Volte para o texto e perceba que a igreja só é casa de Deus quando ela continua defendendo a verdade às custas da própria vida, quando ela continua de pé, quando ela continua dizendo, aqui não. E a igreja tem que ter uma postura como aquela da história nos contada por Tolkien na saga Senhor dos Anéis. Em algum momento da história, a intrépida trupe, o grupo daqueles que formaram a Sociedade do Anel, vão se deparar com uma figura demoníaca, vinda das profundezas do inferno, chamado Balrog. Um ser de chamas incandescente. Em meio à fuga daquele ser bestial e abominável, Gandalf, o líder da Sociedade do Anel, volta. E em cima de uma ponte de pedra, com seu cajado mágico, crava ele no chão e diz, daqui você não passa. A igreja tem que ser assim. É até aqui. E se eu precisar dar exemplos, eu dou. Homem continua sendo um homem, mesmo fantasiado de mulher. Mulher continua sendo mulher, mesmo após mutilar o seu próprio corpo. Deus abençoa a união de macho e fêmea. Deus ama a vida e a natalidade. Deus não nos fez pais de pets. Deus nos fez pais de crianças. E eu poderia discorrer horas sobre isso, mas eu acho que você já sabe muito mais do que eu preciso te dizer. A grande pergunta é como eu e você podemos lutar pela verdade. Um autor que eu consultei na hora que eu estava escrevendo esse sermão, chamado John MacArthur, um pastor bastante combativo nos Estados Unidos, um pastor reformado, talvez um dos maiores e melhores sermões do mundo vivos até hoje. Ele vai nos dar 8 características. Como eu e você podemos lutar pela verdade, como eu e você podemos defender a verdade, como eu e você podemos sustentar a verdade, como eu e você podemos propagar a verdade, a fim de que a igreja permaneça sendo casa de Deus, casa do Deus vivo. Ele vai dizer, a primeira coisa é crer que a igreja é a casa de Deus. Essa é a primeira coisa. Se eu entrar nesse lugar e disser, eu não estou meramente envolto a paredes. Eu estou no lugar do encontro. Deus abandona o seu alto e sublime trono por alguns instantes e vem presencialmente nos visitar. Eu devo crer que ao passar por essas portas,
Eu estou entrando dentro de um aspecto visível da mansão celestial, que é o trono onde Deus habita e reina para todo sempre. Eu devo crer que esse lugar não é meramente cadeira, que esse lugar não é meramente instrumento, que esse lugar não é meramente rituais, mas esse lugar é exatamente o lugar onde Deus quis morar. Eu devo crer nisso. E qual é a evidência que eu creio? Exatamente como eu procedo nesse lugar. Como eu trato o meu irmão, como eu trato quem está dirigindo, como eu trato a palavra, como eu trato as crianças, como eu trato tudo que está ao entorno desse lugar. Eu devo crer profundamente que Deus está aqui. Nós cantávamos isso antigamente. Nós cantávamos que Deus estava aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, Deus está aqui. Eu ouso dizer que no dia que nós de fato crermos que Deus está aqui, nós experimentaremos um avivamento tão poderoso, tal qual jamais se ouviu falar. Segunda maneira, é entendendo que Deus se manifesta pela palavra. Eu creio que Deus está aqui e creio que Deus se apresenta pela Bíblia. Irmãos, esse pequeno livro de letra preta na folha branca, esse pequeno livro é certamente o livro mais poderoso do mundo, não por causa da sua antiguidade, mas sim porque este mesmo livro nos garante que de uma maneira misteriosa, Deus utilizou homens para falar de si mesmo e para se dar a conhecer àqueles que jamais imaginariam sequer que ele existisse. Esta é a forma como Deus se apresenta. Alguém já disse quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia em voz alta. Alguém já disse quer ver como Deus é? Leia a Escritura. Alguém já disse quer conhecer um pouco mais do Senhor? Mergulhe nas páginas do velho livro. Mergulhe memorizando, meditando, estudando, decorando, cantando. Olhe para esse livro como sendo regra de fé e prática, pois de fato esse livro é. Eu não devo só crer, eu devo entender que Deus se revela pela palavra, e essa palavra deve ser crida, essa palavra deve ser estudada, essa palavra deve ser meditada, essa palavra deve ser memorizada, essa palavra deve ser introjetada no nosso peito, de tal forma a transformar toda a nossa vida. E resumindo os 8 pontos, eu posso dizer a vocês que a igreja só continua sendo casa de Deus e lugar da habitação do Deus vivo quando os crentes deixam de ouvir a palavra e passam a viver a palavra. Deixam meramente de escutar o sermão, mas passam a praticar aquilo que foi pregado. A fé cristã não é uma fé meramente intelectual, não é uma fé da mente, mas é uma fé dos braços e das pernas. Pois bem, eu devo entender que Deus está aqui, devo entender que Deus está aqui por meio da sua palavra, devo ler, estudar, meditar, praticar e devo viver, encarnar essa palavra, devo simplesmente colocar essa palavra dentro de mim. Em que resume a palavra que deve ser crida, lida, guardada e praticada? Paulo vai nos dizer num pequeno trechinho de uma canção antiga. E o que ele vai nos dizer é: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória.
A verdade que a igreja deve defender, ela não é meramente uma doutrina, mas também é uma doutrina. Ela não é meramente uma boa nova, mas ela é uma boa nova. Se nós pudéssemos sintetizar a verdade que deve ser mantida, que deve ser propagada, que deve ser crida, que deve ser vivenciada, que deve nortear a nossa vida, para nós sintetizarmos, esta verdade é uma pessoa. Paulo vai nos dizer, sem dúvida, este é o segredo da nossa fé. Sem dúvida, este é o grande mistério da nossa religião. Sem dúvida, esse é o ponto central daquilo que a gente professa crer e praticar. Esse lugar é a casa do Deus vivo, sim, é a casa do Deus vivo. E ela permanece sendo a casa do Deus vivo, enquanto verdade é sustentada, verdade é mantida. E a grande verdade que essa igreja detém, ela não é só um conjunto de palavras, mas ela é uma pessoa real que se encarnou e que veio ao nosso mundo. E esta pessoa é o grande segredo de tudo aquilo que a gente crê. Esta pessoa é o segredo da nossa fé. Esta pessoa é o segredo da nossa devoção, da nossa religião, do nosso amor, do nosso ato e da nossa atitude religiosa. Esta pessoa é o grande segredo que nos faz nos comportarmos nesse lugar, adorarmos nesse lugar, nos dirigirmos para esse lugar, porque aqui damos de cara com esta pessoa sagrada, com esta pessoa divina, com esta pessoa incrível. Quem é essa pessoa? É a pergunta. Paulo já sabe, Timóteo também, você também. Mas o texto vai nos dizer que essa pessoa é aquele que veio em carne. É aquele que veio em carne, mas apesar de vir em carne, foi feito justo pelo Espírito. Apesar de possuir carne como eu e você possuímos, não recebeu a maldição da carne, mas recebeu sobre si a justiça do Espírito, vindo ao mundo por obra do Espírito, sendo separado neste mundo por obra do Espírito, sendo impulsionado a sua missão no mundo por obra do Espírito. Esta pessoa que se encarna, que se revela em carne humana, não somente é justificada pelo Espírito, mas é contemplada por todos os anjos. Eu fico imaginando como deve ter sido aquela noite da encarnação. A Bíblia nos dá lampejos. A Bíblia diz que um coral de anjos se apresenta e canta, dizendo que a terra estava sendo abençoada, pois Deus estava enviando o seu Filho ao mundo. Pastores testemunharam aquela cantoria sagrada. E louvado seja Deus, pois todos os eleitos hão de ouvi-la no dia da sua morte ou no dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi aplaudido por anjos. Ele foi exaltado pelas miríades angelicais. Aquele que veio em carne, mas ao mesmo tempo era justo, foi recebido por anjos e adorado por eles, foi anunciado entre as nações. A verdade que a igreja deve manter é uma pessoa, e esta pessoa é tudo que nós temos de mais valioso. Irmãos, derruba-se o prédio, vende-se as cadeiras, encerra-se o louvor, abandona-se o lugar, mas mesmo assim permanece igreja, se a igreja ainda tiver e manter Cristo Jesus morto e crucificado em nosso lugar.
Se a gente tiver isso, a gente ainda tem tudo. E meu assunto não é política, mas eu tenho que dizer. Se tudo não for conforme você quer, se você ainda tiver Cristo Jesus, você tem tudo. Você ainda tem tudo. Esse Cristo foi pregado. E ele foi pregado. E foi crido em todo o mundo. Olha que coisa doida. 2000 anos se passaram. Milhares de quilômetros nos separam da realidade de Jerusalém. Contudo, no mês de outubro, no ano de 2022, na cidade de Cajamar, na Igreja Presbiteriana dos Ipês, se prega que o maior tesouro da igreja é Cristo. Cristo esse que eu e você cremos, e eu e você cremos piamente a ponto de entregar a nossa vida em suas mãos. Ele foi crido em todo o mundo. E o texto termina nos dizendo que ele foi levado para o céu em glória, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e certamente há de vir para julgar vivos e os mortos. A missão da igreja é manter essa verdade viva e essa chama acesa. Manter essa verdade viva da existência da pessoa divina do Senhor Jesus Cristo. Pessoa esta que veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu, você e Paulo somos os piores. Veio ao mundo para assumir o nosso lugar. Veio ao mundo para morrer a nossa morte. E por meio da sua morte, todos aqueles que nele creem possuem salvação e vida eterna. A igreja é detentora da mensagem pessoa da pessoa mensagem. A igreja é detentora da mensagem do Evangelho. Eu quero terminar esse meu sermão contando uma pequena história a vocês. Um dos comentaristas que eu consultei, ao término da sua exposição do texto, nos conta a história de uma igreja na Inglaterra que possuía na sua placa de fora a seguinte mensagem: pregamos a Cristo crucificado. Os anos foram se passando e aqui no Brasil nós chamamos de trepadeira, aquela erva daninha, uma praga que vai crescendo e vai tomando a parede. E essa erva daninha cresceu e acabou corroendo, ocupando, escondendo, destruindo, deteriorando a palavra crucificado. Então a igreja passou a ter na sua placa: pregamos a Cristo. Os anos se passaram e aquela praga, quando não é cortada, quando não é impedida, continua se alastrando. E a palavra Cristo deixou de existir e simplesmente ficou na placa da igreja: pregamos. Quando a erva daninha tomou conta da placa toda, a igreja já não era mais casa de Deus há pelo menos 50 anos, sem que ela tivesse se dado conta de que Deus não morava mais lá dentro. No dia que a gente perder a nossa mensagem, que nós pregamos, que Cristo morreu em nosso lugar, foi crucificado para nos salvar, mas ressuscitou. No dia que nós perdermos a nossa mensagem, pararmos de lutar por ela, pararmos de defendê-la, no dia que nós abandonarmos isso, irmãos queridos, saibam que esse lugar deixa de ser antessala do trono de Deus e volta a ser concreto, cimento, areia,
tijolo, pintura e pó. Mas enquanto eu e você sairmos daqui e quem nós encontrarmos, nós dissermos: eu preciso te contar a história daquele que veio em carne, que foi justificado no Espírito, que foi contemplado por anjos, que foi pregado no mundo todo, a quem eu creio, e você pode crer, pois foi recebido na glória e vai voltar. Enquanto a igreja continuar anunciando Jesus Cristo e esse crucificado, nos manteremos sendo casa do Deus vivo, lugar da habitação de Deus, coluna e baluarte da verdade. No dia que abandonarmos, Deus nos abandonará, e esse abandono será para sempre. Nesses 7 anos da nossa igreja, louvamos a Deus, porque aqui Cristo crucificado é pregado. Porque aqui Cristo crucificado é vivido. Porque aqui nós ainda saímos pelas ruas com a porta-estandarte, como porta-estandarte, com a bandeira em pé, dizendo: somos cristãos e morreremos, se assim for necessário. Essa igreja, nesses 7 anos, não teve medo de defender a verdade, não teve medo de lutar por ela, e não deixou de pregar a Cristo crucificado um dia sequer. Quais são os votos que nós poderíamos fazer de aniversário a nós mesmos? Que nos próximos 70 anos continue escrito, não na porta da nossa igreja, mas na tábua do coração de cada crente, que aqui pregamos e vivemos Cristo e este crucificado. Que assim seja na sua vida, que assim seja na minha vida, que assim seja na vida dessa igreja, pelos próximos anos, até a volta do Senhor Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, esse lugar é sua casa, lugar da sua habitação. E nós devemos nos comportar nesse lugar, não num conjunto de regras e de etiqueta, mas tendo a certeza que estamos diante do Rei da Glória, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Esse lugar continuará sendo sua habitação, enquanto as doutrinas bíblicas forem guardadas, forem mantidas, forem praticadas. E nós rogamos ao Senhor que a sua palavra continue acesa, continue pulsando no púlpito dessa igreja, nos aconselhamentos dessa igreja, nas visitas dessa igreja, nas ações dessa igreja, nos departamentos dessa igreja, nos ministérios dessa igreja. Nós rogamos que a verdade do Evangelho não seja apenas o que nos distingue, mas seja aquilo que nos classifica. Que a verdade do Evangelho seja aquilo que nos defina. Somos uma igreja bíblica, somos uma igreja evangélica, somos uma igreja protestante e não abrimos mão da verdade às custas nem do nosso próprio bem-estar. Incendeia o nosso coração para lutarmos a guerra do Evangelho e defendermos a verdade, custe o que custar, custe até mesmo os nossos amores. E a verdade a qual vivemos e defendemos não é meramente um conjunto de doutrinas, mas é uma pessoa viva que está aqui no nosso meio hoje, como tem estado no nosso meio nos últimos 7 anos. E esta pessoa viva é poderosa para salvar, para transformar, é poderosa para restaurar. Que essa igreja continue apresentando o seu cartão de visitas. E neste cartão de visitas continue escrito: pregamos a Jesus Cristo e este crucificado.
Pedimos que o Senhor nos proteja das pequenas raposas e da erva daninha, que entra sorrateiro e rouba a nossa verdade. Que nós sejamos o tesouro, ou que nós sejamos o carro forte que defende o tesouro do Evangelho. Nos dê longos e prósperos anos, Senhor. E que milhares de pessoas venham a conhecer o Senhor por intermédio do nosso trabalho. Nós cremos nisso. Nós cremos que se o Senhor quiser, e se a gente trabalhar, uma multidão pode vir parar aqui dentro. Faça isso em nós e por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.